Quebrado o muro de silêncio e vítimas estão se manifestando, nossa equipe já teve mais de 3.285 indivíduos nos contatando, pessoas alegando terem sido vitimizadas por Sean Combs. Múltiplos novos processos contra Sean Odidio Combs agora são públicos, acusando o desacreditado rapper de agressão sexual, e esse novo lote de processos inclui alegações graves, incluindo afirmações de uma mulher do Alabama que diz que Combs a drogou e estuprou quando ela tinha apenas 13 anos. Vamos analisar este novo e perturbador processo enquanto o outrora magnata da música está atrás das grades aguardando seu julgamento criminal federal. Bem-vindo ao DK Channel, seu canal de notícias. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que possamos trazer mais conteúdos. E comentem, o que vocês acham dessa situação? O advogado texano Tony Buzbee realmente não estava brincando quando anunciou que planeja entrar com uma onda de processos em nome de 120 supostas vítimas de agressão sexual de Sean Combs. Esse mais recente processo é particularmente chocante porque envolve a alegação de que Combs teria drogado e estuprado uma menina de 13 anos em uma festa em casa, com muitos outros presentes que não fizeram nada para impedir, e alguns que teriam até participado. A queixa afirma que Combs tem agido dessa maneira por anos sem enfrentar consequências e que acredita estar acima da lei, mas não está. Reiterando, enquanto Combs encara acusações criminais federais de extorsão, tráfico sexual e transporte para se envolver em prostituição, nenhuma dessas acusações criminais está relacionada a menores. No entanto, vários desses processos, incluindo os movidos por Tony Buzbee, se concentram no suposto abuso de menores. Essas alegações mais recentes adicionam uma nova dimensão ao crescente número de casos civis contra Combs, destacando o potencial de novas investigações ou acusações criminais à medida que mais informações sobre esses casos vêm à tona. O foco nas alegações de abuso de menores pode pressionar ainda mais os promotores a considerar a inclusão de tais acusações nos processos criminais, dependendo das evidências obtidas nos processos civis e de novas investigações. Cada nova alegação que emerge torna o caso muito mais complexo e sério, não apenas para Combs, mas também para qualquer outra pessoa que possa ter facilitado ou participado desses atos. A questão dos menores, em particular, eleva significantemente as apostas legais e públicas ao redor do caso, levanta várias questões sobre o envolvimento de menores. Com base nessas alegações, nos perguntamos se Combs poderá enfrentar uma acusação substitutiva que traga novas ou revisadas acusações relacionadas a menores. Essa é uma pergunta que surge à luz dessas novas alegações. É natural questionar se algumas das pessoas que processaram Combs estão cooperando com o governo. Será que o governo já possui todas as evidências necessárias para acusá-lo formalmente com relação a menores, mas ainda não o fez? Talvez estejam mantendo essas cartas na manga para pressionar Combs a aceitar um acordo. Ou pode ser que estejam apenas agora obtendo e autenticando essa informação para trazer novas acusações. Não sabemos se o caso evoluirá para incluir menores. Se menores entrarem no caso, isso complicaria significativamente a defesa de Sean Combs em relação às acusações criminais federais que enfrenta. Sua defesa atual, de que tudo foi consensual, não se aplica quando menores estão envolvidos. E, enquanto falamos de pessoas de alto perfil e celebridades não identificadas nestes processos, lembremos-nos do que Tony Buzbee disse ao TMZ, em que várias pessoas de alto perfil já o procuraram para resolver suas reivindicações, evitando serem nomeadas nos processos. Pode-se especular que as celebridades mencionadas nesses processos podem ser aquelas que já resolveram suas reivindicações, e por isso não são nomeadas como réis. Ser associado a Sean Combs, dado o nível de controvérsia atual, poderia ser um pesadelo de relações públicas e legal para essas celebridades. Tudo isso destaca um padrão perturbador, especialmente quando se trata de alegações envolvendo crianças. O processo em questão foi aberto por uma pessoa identificada como Jane Doe, sem nome, no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York. Isso nos mostra quão graves e complexas são as alegações contra Combs e sugere que o caso continua a evoluir de maneiras potencialmente prejudiciais para ele e outros envolvidos. Isso desafia qualquer tentativa de descrever o ambiente no qual supostamente operava como algo isolado ou raro. Ao construir esse cenário, a ação busca enfatizar o poder e a influência de Combs, elucidando por que as vítimas podem ter demorado a se manifestar e denunciar os abusos sofridos.
Essa abordagem sustentada nos processos de Tony Buzbee, que destaca o histórico de comportamento de Combs, lembra o que foi mencionado na acusação criminal, descrevendo-o como controlando uma organização criminosa para realizar variados crimes, como tráfico sexual, trabalho forçado e sequestro. Esses termos não apenas estão nos processos civis, mas também reforçam a linguagem legal da acusação de conspiração para extorsão. Quanto aos outros réus mencionados nesse processo além de Combs, Buzbee lançou uma rede ampla, mirando também entidades corporativas e indivíduos que supostamente facilitaram ou participaram desses comportamentos criminosos. Ao focar na vasta rede em torno de Combs, os processos buscam responsabilizar não apenas ele, mas também possíveis cúmplices e facilitadores dessa rede de abuso. Os processos se iniciam com uma linguagem padrão que pinta um quadro abrangente do império ilegal de Combs, antes de abordar as alegações específicas de cada autor. Isso serve para contextualizar e explicar o porquê de tantas vítimas não terem se manifestado antes, dado o poder e a ameaça que ele representava. O processo de Jane Doe não é uma exceção e incorporou essa narrativa para reforçar a seriedade das alegações e a magnitude da influência que Combs supostamente exercia. Em geral, demonstrando um padrão de comportamento alarmante e consistentemente abusivo ao longo dos anos. A linguagem usada por Tony Buzbee nas queixas civis parece destinada a criar um contexto abrangente sobre o comportamento de Combs, mostrando um histórico de comportamentos que alegadamente cruzam o limiar do crime para reforçar as alegações das vítimas. Embora até agora Combs não tenha sido considerado culpado ou responsável legalmente por essas acusações em tribunal, a abordagem de Buzbee é destacar a seriedade e o padrão de comportamento consistente, levantando questões sobre o perigo contínuo que ele pode representar. O advogado não apenas menciona casos legais anteriores e as atuais acusações criminais, mas também contextualiza com exemplos de outras alegações civis, desde Cassie Ventura até outros casos recentes. Isso não é apenas para preparar o terreno para os atuais processos, mas também serve para construir um argumento de que há um padrão de comportamento que justifica as alegações feitas agora. Ao alegar um longo histórico de violência motivada por gênero, a ação não apenas reforça a seriedade das alegações, mas também busca mostrar que as ações de Combs não foram incidentes isolados, mas parte de um comportamento habitual. Isso ajuda a fornecer uma narrativa consistente que pode ser persuasiva em um processo civil, mesmo que a responsabilidade criminal ainda não tenha sido estabelecida. E uma atmosfera festiva. Segundo a queixa, Jane Doe, então com 13 anos, alega que o motorista da limusine, que se identificou como trabalhando para Combs, a levou para a festa pós-evento onde as circunstâncias mudaram drasticamente. Ela afirma que, uma vez dentro da casa, foi oferecida uma bebida e que começou a se sentir desorientada pouco tempo depois. Jane Doe alega que foi levada a um quarto onde, de acordo com suas declarações, Combs a drogou e estuprou. A queixa descreve que ela estava incapacitada e incapaz de se defender ou consentir devido aos efeitos da bebida. O relato é parte de uma alegação mais ampla de um padrão de comportamento que Combs teria mantido ao longo de muitos anos. A escolha de processar sob a Lei de Proteção às Vítimas de Violência Motivada por Gênero de Nova York é estratégica, pois permite contornar o Estatuto de Limitações tradicional, oferecendo uma janela para alegações que, de outra forma, seriam consideradas antigas demais para serem levadas a tribunal. Isso é particularmente relevante em casos em que as vítimas foram menores na época dos incidentes, aumentando o impacto emocional e legal do caso. Esse tipo de caso destaca a complexidade envolvida em alegações de crimes de décadas atrás, especialmente quando envolvem figuras de alto perfil. Reunir evidências concretas após tanto tempo pode ser desafiador, mas as histórias consistentes e corroboradoras das vítimas podem fornecer o peso necessário na arena civil. Importante notar que, enquanto os casos seguem na esfera civil, eles também podem influenciar a resposta do sistema de justiça criminal, potencialmente levando a novas investigações ou acusações. Funcionária ajudou chamando a polícia e oferecendo abrigo até que as autoridades chegassem. O relato chocante delineia uma série de eventos que Jane Doe afirma ter sofrido, destacando a complexidade e a gravidade das alegações contra Combs e as pessoas envolvidas. Esta narrativa, conforme descrita na queixa, coloca uma forte luz sobre o ambiente e as práticas supostamente promovidas por Combs e seus associados durante esses eventos.
A alegação de uso de GHB, uma droga frequentemente usada em agressões sexuais devido às suas propriedades incapacitoras, como parte do método para imobilizar Jane Doe, é uma das acusações mais graves feitas. A inclusão de uma foto de um suposto recipiente usado para administrar GHB na queixa pode ser uma tentativa de fornecer uma base visual para as alegações, tornando mais tangível o suposto modus operandi dos réus nesses casos. Contudo, tudo isso ainda precisa ser validado no tribunal, pois, como em qualquer processo legal, a veracidade das alegações dependerá das evidências apresentadas e da credibilidade das partes envolvidas. Os eventos, conforme descritos por Jane Doe, oferecem uma visão profundamente perturbadora de como essas festas eram conduzidas, se as alegações forem comprovadas verdadeiras. Este caso intensifica o escrutínio sobre Combs e aumenta a pressão para que novos testemunhos e evidências sejam revelados, potencialmente moldando o curso de seu julgamento e os processos civis em andamento. Jane Doe também processa várias empresas associadas a Combs, argumentando que sua rede de negócios foi central para os atos persistentes de agressão sexual e abuso cometidos por ele ao longo das últimas décadas. Ao acusar entidades como Daddy's House Record Studio Inc. e Bad Boy Entertainment, o processo sugere que essas empresas, sob a fachada de legitimidade no setor de entretenimento e música, foram supostamente usadas para facilitar e encobrir esses atos. Essas alegações reforçam a imagem de uma operação sistemática de abuso que transcende ações individuais, implicando um uso estratégico de suas empresas para perpetuar essa conduta. O argumento legal pode se apoiar na ideia de que as vítimas se sentiam impotentes para buscar justiça, devido ao poder e alcance de Combs. Do ponto de vista jurídico, a defesa de Combs talvez tente contestar a clareza das memórias de Jane Doe, especialmente depois de tanto tempo e sob a alegação de desorientação. Esse é um argumento comum em casos onde as vítimas relatam experiências traumáticas, questionando a capacidade de lembrar detalhes com precisão. No entanto, muitos estudos psicológicos indicam que mesmo sob trauma, certas memórias podem ser muito vívidas. Além disso, Combs e suas empresas terão que enfrentar essas alegações graves, e o processo poderá explorar se havia um padrão de comportamento e se isso era coerentemente facilitado ou ocultado por suas operações comerciais. Isso coloca em perspectiva o quão abrangentes e profundamente enraizadas podem ter sido essas práticas, se as alegações forem provadas. Este processo destaca a seriedade das reclamações e a potencial amplitude do impacto das ações judiciais em curso contra Combs e seus associados. Os últimos 30 anos construindo um império, adorando seus filhos e trabalhando para elevar a comunidade negra. Ele é uma pessoa imperfeita, mas não é criminoso. Para seu crédito, o Sr. Combs tem sido nada além de cooperativo com esta investigação. Pedimos que reservem seu julgamento até que todos os fatos sejam apresentados. Estas são as ações de um homem inocente sem nada a esconder, e ele espera limpar seu nome no tribunal. O processo movido por Jane Doe tenta responsabilizar as empresas de Combs ao alegar que elas facilitaram e apoiaram sua conduta criminosa, afirmando que estavam envolvidas no cometimento de violência motivada por gênero, usada para promover os interesses do império de negócios de Combs. Isso se conecta à acusação de extorsão que ele enfrenta, sugerindo que suas operações não eram apenas para negócios legítimos, mas também um meio de encobrir ou facilitar ofensas graves. Jane Doe busca uma série de reparações e danos compensatórios para restaurá-la ao estado anterior ao ocorrido, danos punitivos para punir uma conduta realmente grave por parte do réu, e também honorários advocatícios e custos, os quais ela pode recuperar sob a lei de violência de gênero. Ao fazer parte de um coro crescente de vozes que levantam essas alegações, Jane Doe expressa a esperança de impedir que Combs possa prejudicar mais alguém no futuro. Esse tipo de ação não só busca justiça para as vítimas individualmente, mas também visa criar um precedente mais amplo para evitar ocorrências semelhantes, buscando transformar a atenção pública e legal para práticas anteriormente ocultas ou ignoradas. É um desenvolvimento significativo no caso de Combs, que continua a evoluir tanto nos tribunais civis quanto criminais. Nos 30 anos construindo um império, adorando seus filhos e trabalhando para elevar a comunidade negra. Ele é uma pessoa imperfeita, mas não é um criminoso. Para seu crédito, o Sr. Combs tem sido nada além de cooperativo com esta investigação e se mudou voluntariamente para Nova York na semana passada em antecipação a essas acusações. Por favor, reservem seu julgamento até que todos os fatos sejam apresentados.
Estas são as ações de um homem inocente sem nada a esconder, e ele espera limpar seu nome no tribunal. Em outra recente apresentação sobre a imposição de uma ordem de silêncio para este julgamento, Arne Filo afirmou que vários desses advogados fizeram alegações chocantemente prejudiciais e falsas de agressão sexual e abuso de menores, cujos detalhes não precisam ser repetidos. Mais um processo para Combs enfrentar, além dos muitos outros que já enfrenta e aparentemente continuará a enfrentar, à medida que esperamos mais serem arquivados por Tony Buzbee. E isso, claro, além das acusações criminais que ele enfrenta, que talvez sejam sua preocupação mais premente, considerando que atualmente está detido no Metropolitan Detention Center após ter sua fiança negada. Se me perguntarem, acho que são as acusações criminais que estão ocupando mais seus pensamentos do que as reivindicações civis. Mas veremos se essas reivindicações civis terão um papel em seu próximo julgamento criminal federal. Isso é tudo o que temos para vocês aqui no DK Channel agora. Muito obrigado por se juntar a nós, como sempre, por favor, inscrevam-se.